Deus tem uma palavra para nós no final desta noite, que está no Evangelho de Marcos, o capítulo 1, os versos 40 a 45. Diz assim: E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: Quero, ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu e disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, porém, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. É interessante que a Bíblia nem sempre nos traz detalhes que possam satisfazer a nossa curiosidade humana. Quando eu olho para esse texto, seja ele no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus ou em Lucas, os versos passam-se rapidamente e eu fico sabendo do milagre, mas eu não sei nada a respeito deste homem. Eu gostaria de imaginar a história deste homem. Eu não sei qual era o seu nome, eu não sei detalhes da sua vida, eu não sei o que ele fazia, eu não sei nada a respeito da sua família. E são detalhes que eu gostaria de saber, mas um dia, quem sabe. Então eu tomo a liberdade de imaginar quem seria este homem. Talvez fosse um homem importante na sociedade, talvez não. Talvez ele fosse um rico fazendeiro ou um simples agricultor. Certo é que certo dia este homem começa a perceber algumas diferenças no seu corpo. Talvez, se ele fosse um agricultor, ele nota que a sua mão, que está apegada à foice ou à enxada, parece estar um pouco insensível. Ele parece não sentir mais a sua mão. Ele começa a sentir que parece que uma outra pessoa é que segura a ferramenta. Talvez certo dia, ao chegar em casa, este homem, ao lavar as suas mãos, ele nota que as suas mãos sangram. E ele percebe que ele não notou em nenhum momento que ele houvesse se cortado. E como se tivesse se ferido com um metal cortante, o sangue começa a escorrer e a manchar a água. Talvez em certo dia, a sua mulher, ao ele chegar do trabalho, nota que as suas roupas elas estão um pouco manchadas de sangue. Há alguma coisa errada com este homem. Este homem levava uma vida normal, talvez como eu e você levamos uma vida normal. Mas em certo momento da sua vida, algo adverso começa a acontecer. E quando ele percebe, ou eles percebem, a família percebe que há algo de errado no corpo deste homem, manchas começam a aparecer, úlceras começam a aparecer, o sangue começa a escorrer do nada, ele percebe que a sua sensibilidade está sendo perdida. Então não lhe resta outra alternativa a não ser ir até o sacerdote. A lei mandava assim, que o homem que sentisse esses sintomas tinha que se dirigir até o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, após lhe fazer uma avaliação, ele dava o diagnóstico da doença que o homem tinha. Ele faz isso. E após examiná-lo, o sumo sacerdote lhe dá o diagnóstico. O sumo sacerdote diz: você
está imundo. Com uma frase, o sumo sacerdote tira-lhe a família, tira-lhe a fazenda, o futuro, os amigos. Uma frase: você está imundo. A lei para o leproso, para o homem que fosse detectado lepra, era muito clara em Levítico capítulo 13. A lei diz, lá no versículo 46, que este homem tinha que sair do seio da sua família, que este homem tinha que sair do seio da sociedade. Ele deveria viver fora do acampamento, fora da cidade. Normalmente, ao lado dos portões da cidade, havia um leprosário e ali era jogado aquele ser humano que era considerado um lixo perante a sociedade. E eu fico imaginando, Kennedy, a despedida desse homem. A sua esposa levando um saco de roupas, levando uns pedaços de pão que vão sustentá-lo por alguns dias, levando moedas para que ele possa sobreviver ali por alguns dias. E a triste despedida da família, dos filhos. Ele tem agora que viver separado, jogado fora do arraial. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque eu tenho certeza que nessa noite nós estamos falando com pessoas que se sentem jogadas lá fora, que até certo ponto a sua vida se dirigia de modo normal, você tinha sonhos, você tinha projetos que você idealizou para a sua vida, para a sua família, e de uma hora para outra uma palavra lançada lhe feriu, não talvez o corpo, a sua doença talvez não seja uma lepra no corpo, mas a sua doença seja uma doença na alma, que como um câncer vai trazendo amargura, vai trazendo afastamento de Deus, vai lhe machucando mais e mais. Mas nesta noite eu estou aqui para lhe dizer que o Senhor Jesus está passando perto de você. E nesta noite Ele pode lhe tocar. E quando o Senhor lhe tocar, Ele vai curar a doença que você tem na alma, o câncer que te machuca dia a dia, o Senhor vai lhe tirar. Este homem então é separado. Este homem então, ele é colocado fora do arraial, fora da cidade, e agora ele tem que conviver com a solidão. Se não bastasse isso, ainda no seu pescoço ele carregava um sino que ele tinha que tocar, e cada vez que ele se aproximava do portão, ele tinha que bradar: leproso, leproso, para que as pessoas se afastassem dele. Era miserável a situação que este homem vivia. Mas ele ouve uma história, ele ouve que Jesus está pregando no monte. Jesus está no monte pregando, aquele homem de Nazaré. E Mateus é muito claro nisso, quando no capítulo 8 ele diz assim: e descendo Jesus do monte. Jesus acabara de proferir o sermão profético, Mateus 5 ao capítulo 7, e quando Jesus desce, aí sim começa esse texto que nós lemos, que diz assim: aproximando-se dele um leproso. Algo que ele não poderia fazer era aproximar-se. Os outros poderiam se aproximar, ele jamais. Havia uma ordem que ele não poderia se aproximar, mas ele rompe com as regras e aproxima-se de Jesus e começa a rogar a Jesus. E Mateus é muito claro no versículo 1 do capítulo 8, quando diz que a primeira coisa que ele faz é adorar. Ele começa a adorar, e nesta noite eu lhe trago uma receita para você vencer essa situação. Comece a adorar. Jó, quando teve todos os seus bens tirados, Jó, quando perdeu quase toda a sua família, sabe o que ele fez? Ele começou a adorar o Senhor. E quando nós começamos a adorar o Senhor, em meio à adversidade, nós confundimos o inimigo e nós declaramos que nós cremos em um Deus que é maior. Aleluia! Este homem, ele se aproxima, e mesmo estando nesse estado, ele começa a adorar, conforme Mateus escreve no capítulo 8, versículo 1. E a Bíblia diz que Jesus, movido de íntima compaixão, de grande compaixão, Jesus faz o quê? Jesus toca. Jesus poderia curar este homem simplesmente com uma palavra, simplesmente com o verbo, com o dabar. Mas a Bíblia diz que Jesus toca, porque há situações que nós precisamos de um toque. Há muito tempo esse homem não era abraçado, não era tocado, as pessoas fugiam dele. Então este homem, muito mais do que a cura do corpo físico, ele precisava de uma cura na alma. E a grande doença do século são doenças na alma.
Mais do que pessoas que têm doença no seu corpo físico, muitas pessoas estão sorrindo. Nós olhamos para o seu semblante e nós vemos o sorriso na face, mas por dentro estão dilaceradas, estão amarguradas, estão tristes, deprimidas. A maior doença que existe hoje é a doença na alma. E acima de tudo, antes de curar este homem no corpo, Jesus cura ele na alma. Jesus toca-lhe. Jesus faz algo que nunca ninguém havia feito mais, desde que ele fora jogado naquele lixo. Jesus cura este homem. E nessa noite, eu creio que o Senhor está tocando você também. Jesus está dizendo: eu me importo com você. Ainda que muitos se afastem de você, ainda que muitos fujam de você, eu estou passando e eu vou tocar em você. Eu vou tocar no teu coração. Eu vou tirar essa doença que lhe aflige. Eu vou tirar essas manchas que ficaram em seu coração, de algo que aconteceu no passado. Nesta noite eu estou tirando isso de você, porque eu estou te tocando. A Bíblia diz que Jesus tocou e Jesus liberou uma palavra. Jesus disse: eu quero que você seja limpo. E o glorioso é que no mesmo instante este homem tornou-se limpo. O último versículo que eu li me chama a atenção, porque diz que até então aquele homem não poderia entrar na cidade, porque ele era um leproso. Jesus poderia entrar, mas no último versículo diz que este homem começou a divulgar o que Jesus fez em sua vida, de maneira que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se em locais desertos. Até então, era o homem que não poderia entrar na cidade. Jesus vem, toca-lhe, e agora a fama de Jesus se espalha, e é Jesus que não pode mais entrar na cidade. O que isso quer dizer? Que Jesus tomou o meu lugar, que Jesus tomou o seu lugar, que Ele levou sobre Ele as enfermidades, as doenças que eram para estar sobre mim. Toda a maldição que era para estar sobre mim e sobre você, Jesus levou. Então nesta noite, a palavra que eu tenho para ti, que assim como Jesus tocou este homem, Ele está tocando você, aonde você estiver, e Ele está lhe tornando limpo. Esta é a palavra que eu tenho para você, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, eu te agradeço pelo teu Espírito Santo estar aqui nesse lugar. E nesse momento que nós estamos num momento de descontração, e neste momento, Senhor, que nós ministramos a tua palavra, tu estás aqui. E tu estás, Senhor, junto com esta pessoa que está aflita, que por muito tempo já perdeu a esperança, que traz uma doença dentro de si, na sua alma, que parece não ter fim. Mas nesta noite, Senhor, eu sei que tu estás tocando esta vida. Talvez nós tenhamos pessoas, meu Pai, que estão entregando a sua vida a ti. Eu lhe peço, Senhor, escreve este nome no livro da vida, Senhor. Dá-lhe a vida eterna, Senhor, que nunca mais venha se apagar. Talvez nós tenhamos pessoas que estejam enfermas no seu corpo físico. Eu sei que o Senhor tem poder para curar, Senhor. Que esta palavra, meu Pai, como uma semente que é lançada em terra fértil, que ela venha a germinar, que ela venha a dar frutos, Senhor, para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que palavra maravilhosa. Eu sei que alcançou a vida de muita gente.